continuar nossos estudos sobre a lei de Deus. Vamos fazer uma oração, depois a gente abre em Êxodo 20. Senhor, te louvamos, ó Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, porque nós podemos aprender mais da Tua Palavra. O Senhor nos ajude a compreender as Tuas verdades. Somos tão limitados, ó Pai, a ponto de esquecermos aquilo que aprendemos e de não praticarmos aquilo que aprendemos, Senhor. Nos perdoe por esses pecados, Senhor. Nos ajude a estarmos atentos naquilo que está de acordo com a Tua Palavra, para que assim possamos nos aperfeiçoar e crescer cada dia mais em graça, em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos no nome dele. Amém. Antes da gente abrir em Êxodo 20, vamos revisar os mandamentos, começando pelo 7º mandamento. Quem lembra qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. O 6º mandamento? Não matarás. 5º? 4º mandamento? 3º? 2º? E o 1º mandamento? Isso aí. Muito bem, irmãos. E hoje a gente começa o 8º mandamento. Então, Êxodo 20. É bom a gente olhar na Bíblia. Está escrito aí, Êxodo 20, versículo 15. Diz: não furtarás. Esse é o 8º mandamento. E como temos visto, desde o princípio, há uma abrangência muito maior do que a gente consegue alcançar lendo Êxodo 20, versículo 15. Precisamos olhar para toda a lei do Senhor, que está de Gênesis a Apocalipse. E nós temos entendido que o Senhor requer de nós muito mais do que simplesmente pegar alguma coisa de alguém escondido. E nós vamos ver isso. Vamos ver que o mandamento não furtarás é abrangente. Para nos auxiliar, nós temos a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, 141. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Dar a cada um aquilo que lhe é devido, restituir aos donos legítimos os bens tirados deles ilicitamente, dar e emprestar gratuitamente, conforme nossos recursos e as necessidades dos outros, moderar os nossos juízos, desejos e sentimentos relativos aos bens mundanos, o cuidado e a busca providentes para obter, guardar, usar e dispor das coisas necessárias e convenientes à sustentação da nossa natureza e apropriadas à nossa condição. Ter um meio de vida lícito e empenhar-se nele. A frugalidade, evitar processos judiciais, fianças ou outras demandas semelhantes. E o esforço por todos os meios justos e lícitos de procurar, preservar e aumentar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros quanto o nosso próprio. Veja quanto o Senhor requer de nós no 8º mandamento. Tanto é que nós vamos dividir esse estudo. Nós vamos estudar essa primeira parte aqui que nós lemos hoje e, numa outra oportunidade, nós iremos estudar a segunda parte, só sobre aquilo que o Senhor requer de nós, o Senhor exige de nós, nesse que é o 8º mandamento. Então, qual é o alcance geral do 8º mandamento? Lembra que a gente está também usando o auxílio do livro do pastor Gerardo Vosges, e ele fala assim sobre o que é o alcance do 8º mandamento. O alcance geral do 8º mandamento é o respeito à santidade da propriedade. Da mesma sorte que o 6º impõe respeito à santidade da vida e o 7º à santidade do sexo, a propriedade ou a riqueza é criada por Deus e confiada ao homem para o seu uso
na glorificação e no serviço a Deus. É, portanto, um compromisso administrativo atribuído ao homem e, por isso, tem de ser respeitado. O oitavo mandamento, portanto, requer não apenas que nos guardemos de roubar o bem do nosso próximo, mas que conquistemos e conservemos o nosso. Conquistemos e conservemos o nosso. Veja, esse resumo que ele traz, principalmente no início, de que o oitavo mandamento é o respeito à santidade da propriedade. Nós vamos ver sobre isso aqui, mas desde já precisamos entender. Aquilo que é do outro, porque o Senhor deu ao outro. Quem somos nós? Qual o direito que nós temos de tirar aquilo que é do outro? Porque o Senhor deu ao outro. Assim como aquilo que temos. Veja que nós podemos, de certa maneira, roubarmos de nós mesmos, porque estamos roubando de Deus. Aquilo que Deus nos confiou, nós precisamos preservar. Todos os bens que você tem, você precisa preservar, porque o Senhor te deu. Isso é o suficiente. Isso é a observância do oitavo mandamento. Então, há também esse compromisso nosso. Aí, então, a gente vai dividir em, se eu não me engano, 5 partes as questões aqui sobre o dever que Deus requer de nós. E depois, no próximo estudo, nós vamos continuar. Então, o oitavo mandamento exige justiça e honestidade nas relações comerciais e nos contratos. Lembrando, irmãos, estejam dispostos a participar, a contribuir, tá? E fazer perguntas também, tá bom? Então, nós vamos ver em alguns textos o que o mandamento exige sobre contratos e relações comerciais. Salmos 15, 2 e 4. Salmo 15, 2 e 4. Pedir ao meu irmão que leia. Aquele que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Perfeito. Vejam, irmãos, o Salmo 15 está tratando sobre a personalidade do crente. Nós, como cristãos, nós temos uma identidade. Obviamente que esse texto aponta para Cristo, como todos os outros, porque Ele é o único justo. Mais uma vez que nós nos escondemos em Cristo, o que o Senhor requer de nós agora é que nós sejamos como Ele. E o texto do Salmo 15 vai tratar sobre isso. Vai falar de como devemos praticar a justiça. E o versículo 4, que nós devemos sofrer o dano. Eu e você precisamos sofrer o dano. E isso é observância do oitavo mandamento. Porque a gente vai praticar a justiça. E muitas vezes nós vamos perder com isso. Perder aos olhos humanos. E isso, de fato, é viver uma vida cumprindo contratos, uma vida fazendo boas relações comerciais. E a aplicação que a gente pode fazer aqui é o fato de como nós trabalhamos. Vamos ler Zacarias 7 e 8 e a gente pode falar mais sobre isso. No finalzinho do Antigo Testamento, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 7, 4 e 10.
O irmão que abriu, leia, por favor. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Veja que a gente pode abranger aqui vários mandamentos, mas o contexto aqui, a gente vai ler o capítulo seguinte de Zacarias, vai tratar sobre o fato de como nós buscamos o nosso próprio bem, logo deixando de observar o bem do próximo, oprimindo viúva, órfão, estrangeiro, pobre, porque uma vez que nós queremos de fato progredir com os nossos bens, e isso é um dever, a gente vai ver no próximo estudo, mas como fazemos isso? Como de fato vamos buscar fazer isso? Olha aí Zacarias 8, 16 e 17. O irmão aí que virou a página, pode ler, por favor. O que vocês precisam fazer é o seguinte: falem sempre a verdade, julguem com honestidade e retidão nos seus tribunais, vivam em paz com todos, não façam planos para prejudicar outras pessoas, não jurem falsamente, porque eu odeio todas essas coisas. Assim diz o Senhor. Não façam planos para prejudicar outras pessoas. Então, aqui na Ara vai dizer: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, de fato, o versículo 16 vai dizer que nós devemos executar o juízo. Então, isso, como a gente já viu no Salmo 15, é uma questão de princípio. E aí a aplicação que a gente pode fazer aqui é de como nós honramos os nossos contratos. E o trabalho é o melhor exemplo disso. A gente claramente consegue ver a nossa quebra do 8º mandamento, e cada um vai que cuide de si nesse sentido, de sondar, examinar o seu coração, de como você observa os contratos, seja você um empregado, seja você autônomo, não é? O autônomo, como eu sou autônomo e também sou empregado, né, agora. Como a gente consegue olhar isso aqui e ver o que o Senhor requer de nós é muito estreito, porque Ele é santo. Nós temos visto isso desde o primeiro mandamento. Qualquer deslize é quebra do 8º mandamento. Você é autônomo e prometeu que entregaria X, mas entregou Y, isso é quebra do 8º mandamento. Você disse que entregaria em tal data, entregou no dia seguinte, isso é quebra do 8º mandamento. E examinar isso é ver que precisamos de Cristo desesperadamente, porque quem nunca, não é? Isso demonstra como temos quebrado o mandamento do Senhor. Então, como nós nos relacionamos comercialmente, seja você empregado, seja você empresário, é quebra do 8º mandamento. Deixar de dar a cada um o que lhe é devido é o mesmo que roubar. Romanos 13:7, vimos recentemente nas exposições, um texto clássico quanto a esse tema. Romanos 13:7, quem abriu, por favor, leia. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Perfeito.
Mateus 22, 21 é um texto que Jesus fala que deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejam, irmãos, a gente facilmente engole a narrativa de que imposto é roubo. Porque, de fato, o que nós pagamos de imposto no Brasil, de fato, há um problema muito sério que precisa ser discutido e levariam aqui muitos estudos, né? Acredito eu. Por isso, a importância também de quem nós votamos. Estejamos atentos a isso, né? Apesar desse não ser o tema, mas os meios que o Senhor nos dá precisam ser lembrados, né? Se votamos de maneira displicente, não sendo diligentes no nosso voto, sofremos com isso, né? E o que nós estamos vendo aqui é que é justamente o oposto. O que lemos em Romanos 13 é que o Senhor instituiu autoridade. Nós fomos expostos pelos irmãos aqui, que o irmão Vinícius, se eu não me engano, pregou esse texto, falando sobre a importância das autoridades. Nós vimos isso no 5º mandamento, e agora, no 8º mandamento, o que nós entendemos é que, se não pagamos imposto, nós estamos roubando. Essa é a verdade. E é claro, nós devemos cobrar das autoridades, e isso é a observância do 5º mandamento, cobrar das autoridades que usem desse dinheiro de maneira lícita, de maneira a trazer bem ao povo. Mas deixar simplesmente de pagar imposto é roubar. É roubar. E roubar também do Senhor, porque Ele que instituiu as autoridades. A honra, como o texto diz, a mesma coisa. Respeito. Então o texto vai trazendo um paralelo aí daquilo que nós devemos dar a quem é de direito, nesse contexto aqui, às autoridades. Então, a nossa vida é uma constante sobre aquilo que devemos dar a quem é de direito. Aqui no texto, o versículo seguinte vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Ou seja, quando nós fazemos assim, nós sabemos que a lei se resume em amor. É isso que nós devemos fazer. Mais um ponto. O dever de restituir o bem adquirido ou retido desonestamente. Vamos lá, em Levítico. Levítico 6. Versos 2 a 5. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Perfeito. Irmãos, vamos agora voltar para Êxodo. Vamos ler mais um texto aqui, Êxodo 22. O texto está em concordância com aquilo que foi lido no Levítico. E aí depois a gente vai ler Lucas 19. Ó o que diz Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha.
Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Vejam, o dever de restituir está explícito nas leis do Senhor, aqui nas leis civis. O versículo 1 vai tratar sobre os animais. Se você furtar um boi, você paga quantos bois de restituição? 5 bois. Se você furtar uma ovelha, você restitui quantas ovelhas? 4 ovelhas. Veja como a justiça, né, e os irmãos conversam muito sobre isso, né, isso vem muito à tona agora, como a justiça passa pela restituição. E é assim que a gente tem visto na nossa sociedade. É assim que a gente tem visto o nosso país praticando. Porque as leis existem. As leis que de certa maneira, trazem os princípios do Senhor. Na verdade, nem de certa maneira, trazem esses princípios. Eu dei uma de Vinícius aqui, fui pesquisar algumas leis sobre o Código Civil. E elas existem. Isso é incrível. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso no Brasil. A lei existe. A lei está de acordo com a palavra, com aquilo que nós lemos tanto em Êxodo quanto em Levítico. O que a gente vê são pessoas sendo presas e lá elas ficam no local, que pode ser um local que não seja muito confortável, mas elas têm comida, elas têm locais para fazer suas necessidades, elas não precisam trabalhar, como nós. Mas o que a gente vê das leis aqui é totalmente diferente do que a gente conhece em todo o tempo que nós vivemos aqui no Brasil. Ou seja, as leis vão se perdendo. Elas existem, mas eu nunca vi isso na minha vida. E aí, Lucas 19:8 vai trazer uma realidade do cristão. Vamos abrir lá Lucas 19. O irmão pode ler aí, do 1 ao 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus,
havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Meus irmãos, Zaqueu, ele não tinha a obrigação de dar 4 vezes mais. Tá? Porque a gente acabou de ler o texto de Êxodo 22, mas ali está tratando sobre animais. O que a gente viu lá no mesmo texto, em Levítico? É dar a quinta parte. O comentarista aqui vai dizer que quando se tratava de animais, por ser um país agrícola, os animais serviam tanto para a alimentação própria quanto também para o trabalho no campo, né? Puxando o arado. Logo, aquele animal era importantíssimo para que se mantivesse o povo. Agora, quando se tratava de outros bens, você entregava todo o valor, mais a quinta parte. Só que Zaqueu aqui, ele vai subir a régua, ele vai restituir de acordo com o que se restituía os animais. E aí o Senhor diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É aquilo que nós temos visto em Tiago, porque de boca não há salvação. De ação, sim. E o Senhor, que sonda o coração de Zaqueu, sabia de que aquilo que ele falou não era de boca. E por isso que ele fala isso. O Senhor, ele entendia que, mesmo ainda não tendo dado a ninguém, restituído a ninguém aquilo que ele roubou, né, por ele ser um cobrador de impostos e tinham essa prática, o Senhor sabia de que a disposição do coração dele era de fato dar 4 vezes mais. E é isso que o Senhor requer de nós. Uma disposição de sofrer o dano. Sofrer o dano. Uma vez que nós fizemos mal contra o próximo. Precisamos estar prontos a restituir aquele que lhe é devido pelo fato daquilo que temos feito contra. E essa realidade não é distante de nós, visto daquilo que nós vimos no início. Zaqueu era cobrador de imposto, ele roubou de muita gente, mas aquilo que nós já vimos aqui é que nós também temos pecado contra o Senhor, quebrando o 8º mandamento. E aí o que o Senhor requer de nós é que façamos como Zaqueu, restituindo, fazendo aquilo que é devido. E mais, nesse contexto, muitas vezes o que vai acontecer é de nós simplesmente pensarmos em nós. Digo isso por ser um prestador de serviço, uma vez que eu erro contra o meu cliente, eu vou pensar em mim no sentido de não perder o cliente. Ou seja, a minha motivação muitas vezes vai ser não perder o cliente. Eu errei contra ele e agora eu não posso perder o cliente, então por isso eu vou restituir. Mas não. Essa é uma motivação correta, óbvio. Mas a motivação maior é fazer aquilo que Paulo fala em Colossenses, de trabalhar não por vista, mas como para o Senhor. Então eu vou restituir o meu cliente porque o Senhor requer isso, antes de tudo. E, obviamente, há consequências disso. Eu preciso, obviamente, não perder o cliente. Então isso é muito importante, isso é muito profundo, o que o Senhor requer de nós. Uma coisa que saltou aos meus olhos, que vai de encontro à nossa cultura, é que também quer
oitavo mandamento, roubo, furto, você se apropriar de bens achados, ainda mais quando lhe é perguntado se você é seu ou se você achou, e você jura, como está em Levítico 6, 3, que você está entendendo, né? Ou que tendo achado ou perdido, o negar com falso juramento. E no Brasil isso é muito costumeiro, né? Ah, acharam ou roubado. Ah, sim. Você vê uma pessoa deixando o celular ali no ônibus, no metrô, você viu que a pessoa deixou. Aí você espera ela cometer esse deslize, ela sai do metrô, você senta ali e pega o celular, ou no carro de dinheiro, qualquer bem que a pessoa faça. E no contexto brasileiro isso é completamente comum. Assim, ele que foi desleixado. Se ele esquecer, ele precisa saber. Aí a gente justifica o nosso erro. Mas é claro, quando você acha alguma coisa que você não sabe de quem é, pô, é um cenário. Agora, quando você acha uma coisa, você tem ferramentas para poder restituir o bem perdido, uma carteira que tem identidade, por exemplo. Você pode muito bem achar o dono e devolver a carteira com o dinheiro que está dentro. Mas no Brasil isso é muito complicado. E é tão complicado que isso que era algo, uma prática apenas entre vivos, hoje é uma prática comum dentro das igrejas também. Se apropriar de bem alheio com uma justificativa completamente horrível. Ou você ainda usa a providência divina. Não, Deus que me deu. Ainda usa isso. A pessoa esqueceu, né? Tem uma história muito famosa, né? Algum pastor contou, né? Sobre o fato de que uma irmã que estava orando querendo o celular, não é isso? A irmã estava orando querendo o celular, aí estava andando na rua, alguém deixou o celular cair no chão, ela viu, a pessoa foi embora, ela pegou o celular e agradeceu a Deus. E contou no salão de beleza para todo mundo esse testemunho. E contou no salão de beleza. Testemunho das trevas. E aí a gente claramente vê que há problemas pelo fato de que a lei de Deus não está sendo pregada, né? E as consciências têm sido aplacadas. E você consegue se convencer de que aquilo que você fez é normal, é correto. Esse exemplo aí que o Vitor trouxe. E é por isso que nós temos o famoso jeitinho brasileiro. E aí a gente, no trabalho, a gente, comumente conhecido como morcega, né? A gente morcega no trabalho, nos contratos a gente evidencia uma coisa e deixa passar outra para que depois a gente cobre de maneira que seja indevida. Ou seja, há muitas maneiras de nós quebrarmos o oitavo mandamento. Pirataria. É uma coisa também, a gente pegar uma coisa emprestado, esquecer de devolver. Isso já é quebra do mandamento. Depois eu vou dar uma olhada lá, tem algumas coisas lá em casa, mas já é quebra do mandamento. A gente vai ver algumas outras coisas ainda sobre isso. Mas tanto esquecer, mas como também você olhar, a pessoa não me cobrou, então não preciso entregar. A gente tem uma tendência de colocar na frente o lucro do que a justiça. Assim como o Vitor falou, né? Se a gente está ganhando, a gente vai perceber que a gente pode ser um lucro. E se a gente está pensar que a gente pode quebrar isso também, de várias formas. Porque a gente sempre tenta ver o ganho ao invés da justiça. Exatamente. Então, o tempo, a pirataria, algo de alguém, o tempo, o trabalho, o contrato e combinados. Então, eu sempre vou considerar se eu ganhei tempo, se eu ganhei ok, não ser justiça. Exatamente. São muitas. É muito profundo o entendimento do oitavo mandamento. Pode falar. Falou aí sobre que pesquisou no artigo do Código Civil, tá aí o nome disso aí. O pagamento de fiança, ele veio ofuscar muito isso daí, né? O pagamento da fiança, né? É verdade, o pagamento da fiança, eu vou saber falar sobre isso, mas geralmente o pagamento da fiança é apenas para liberação momentânea da pessoa, né?
Não é necessariamente a fiança para a pessoa que foi vítima. Eu acredito que é assim. Depois o irmão Luiz pode contribuir mais. Essa questão aí do Código Civil, né? Tem uma diferença, né? Pode ter um Código Civil e um Código Penal. Código Civil, aspecto civil, Código Penal, a parte de crimes. Quem é vítima de um crime até pode processar alguém civilmente para ser restituído aquilo que perdeu. Agora não tem eficácia isso. Por quê? Vamos colocar uma pessoa que teve um bem furtado. Geralmente o criminoso, o CPF dele é sujo já, ele tem várias passagens, não tem bem, nada não dele. Então tem eficácia. Quando você tem o trabalho de processar o criminoso vai saber quem você é, vai ter seu CPF no processo, seus dados lá, o Estado não vai te proteger e ele não tem nenhum bem para pagar, porque não tem trabalho forçado. Antigamente havia eficácia porque existia o trabalho forçado. As pessoas que cometiam crimes com consequência patrimonial tinham que trabalhar forçadamente até ter o dinheiro para restituir o Estado e a vítima, né? Mas no Brasil não tem eficácia, né? Ou seja, não tem justiça. Vale a pena o cara ficar preso, Sim. ele não vai restituir e vai cometer de novo. Exatamente. Essa é a realidade, né? Que todo mundo consegue constatar isso aí que está sendo dito. O 8º mandamento requer que demos e emprestemos na medida do possível para ajudar outros em suas necessidades. Vamos ver Lucas 6:30. Irmão que quiser ler, leia os versículos 30 e 33, por favor. Dá tudo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Gente, mais uma vez, toca aqui na nossa identidade como crentes, como cristãos, hein? Uma vez que é muito fácil fazer aquilo que o versículo 33 fala. Fazer o bem a quem faz o mal a nós é um desafio. Fazer o bem a quem nos faz o bem, até os pecadores fazem isso. O versículo 30 vai tratar do fato de que dá o que te pede e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Ou seja, sofra o dano. Sofra o dano. A gente vai tratar de algumas nuances disso no próximo estudo, que vai falar sobre tomar muito cuidado com aquilo que emprestamos. Precisamos ser prudentes, ou seja, há aqui uma questão de prudência cristã. Você vai sofrer o dano, mas muito cuidado para que você não se torne um tolo fazendo isso, tá? Então a gente vai tratar disso também, tá? Então tem essa questão. Uma vez que você pode achar que você está praticando aquilo que o Senhor Jesus ensina, mas na verdade pode ser tolice da sua parte emprestar aquele que deve, né? Como o irmão colocou aqui, a pessoa ela está com o nome sujo, ela não consegue ter um cartão de crédito, mas ela pede o seu cartão de crédito emprestado. E aí você empresta. É isso que o texto está tratando aqui? Não é? A gente vai ver isso no próximo estudo. Mas veja, sofreu dano, está pronto a, de fato, não escandalizar, porque você pertence ao Senhor. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquele que possui recursos deste mundo, ou seja, claramente bens materiais. E também essa realidade está muito viva em nós, na nossa mente, que temos visto em Tiago, né?
não só de boca. Então, João vai estar de acordo com aquilo que Tiago fala. Né? Efésios 4, 28. Pode ler. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalha, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que venha o que repartir com o necessitado. Esse texto é clássico. Eu acredito que, pelo menos é a minha opinião, é um texto que nós poderíamos memorizar quando nós quisermos fundamentar a exigência do oitavo mandamento e da abrangência dele. Porque o texto ele vai trazer o aspecto negativo e o aspecto positivo. E se nós pararmos no aspecto negativo, observando o aspecto negativo, ainda assim pecaremos, porque há o outro lado da moeda. Porque aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, não para por aí. Nós devemos fazer algo além disso, que é trabalhar. Logo, não trabalhar, não buscar progredir os bens, a gente vai ver isso nos próximos estudos, é a quebra do oitavo mandamento. Mas não só isso. Trabalhar, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, é completamente o inverso. Aquele que era ladrão, agora ele trabalha para acudir os necessitados. Não apenas para que ele tenha para si, mas para que ele tenha para os outros. Então é um texto que pode resumir, na minha opinião, tudo aquilo que nós vamos ver sobre o oitavo mandamento. E Gálatas 6, 10. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Outro texto muito conhecido, né? Na área diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, nós damos ênfase aqui ao fato de Paulo dizer que nós devemos ajudar principalmente os da família da fé, mas ele, antes de tudo, diz que nós devemos fazer o bem a todos. Está em concordância com aquilo que lemos em Lucas 6, de que é muito fácil fazermos o bem àqueles que nos fazem bem. O que o Senhor nos chama ali em Lucas 6 é fazer o bem àquele que nos faz o mal. E Gálatas 6 também vai tratar disso. Ou seja, as oportunidades são muitas. Aí nós precisamos de pedir ao Senhor sabedoria para enxergarmos isso. As oportunidades são muitas. Eu não tive oportunidade. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós pegarmos esse texto e dissermos, o texto diz que nós devemos fazer o bem quando tivermos oportunidade. E eu não tive, logo eu não fiz o bem. Isso é mentira. Porque em todo momento nós temos oportunidades. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, de fazer o bem a todos. E aqui é o contexto de bem material, principalmente, pelo menos esse texto está falando de bens materiais, seja com ajuda em comida, em bebida, em abrigo, bens materiais. E aí, em concordância com isso, a gente volta no que a gente leu. Qual é o alcance geral do oitavo mandamento? O que está em negrito, a propriedade ou a riqueza é criada por Deus e confiada ao homem para o seu uso na glorificação e no serviço a Deus. Ou seja, nós somos despenseiros, nós somos como vasos. E Paulo usa
essa figura, nós somos como vasos que somos cheios da graça do Senhor e agora nós dispensamos essa graça. Uma vez que eu e você somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá, nós não somos mordomos para servirmos a nós mesmos, mas para servirmos os outros. Ou não é esse o resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, a propriedade ou a riqueza é criada por Deus e confiada ao homem para o seu uso na glorificação e no serviço a Deus. Então, se você tem prosperado financeiramente, dê graças a Deus, dando àquele que necessita. Seja grato ao Senhor por isso. E último ponto, o 8º mandamento requer de nós atitudes, ações moderadas para com os bens mundanos. O 8º mandamento requer de nós atitudes, ações moderadas para com os bens mundanos. Nós vamos ver lá em 1 Timóteo 6. Pedir a Aline que leia 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Irmãos, esse texto é clássico, porque o versículo 10 vai falar sobre o amor do dinheiro. E nós entendemos que isso é a quebra do primeiro mandamento. Porque você coloca o dinheiro acima de todas as coisas, e não Deus. E nós roubamos do Senhor a sua preeminência. A maneira como que nós lidamos com o dinheiro e facilmente, qualquer irmão aqui consegue notar isso, de como é fácil nós nos perdermos com o dinheiro. É fácil. É muito fácil. Porque o dinheiro nos faz empolgar. Você vai receber um aumento, você fica empolgado. Ou não? Não tem como não ficar empolgado. Mas agora, o quanto você vai amar isso? Ou melhor, você vai colocar amor nisso? Isso é muito perigoso. E é por isso que a palavra de Deus trata disso o tempo todo. O tempo todo. E por isso é a quebra do mandamento do Senhor. É a maneira como que nós nos entregamos a isso. Vai dizer muito sobre nós. Então ele fala sobre, o catecismo vai dizer sobre ações moderadas para com os bens mundanos. E Gálatas 6,14. Vamos voltar para Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse texto está como base, referência bíblica para essa parte. E eu admito que, de cara, eu não consegui relacionar isso com o tema. De como esse texto de Gálatas 6 nos ajudaria a compreendermos essa verdade colocada aqui. Mas veja, nós lemos já Gálatas 6,10. O contexto aqui é sobre se doar para ajudar materialmente o nosso próximo. E o pastor R.C. Sproul vai comentar esse versículo dessa maneira. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o lugar onde Cristo carregou a maldição do pecado em nosso lugar.
É ali que nossa justificação foi conquistada. E é ali que todo o nosso orgulho deve morrer. Não nos gloriamos em nossas obras, em nossa moralidade ou em nosso desempenho religioso. Nos gloriamos somente na cruz, porque foi ali que o preço do nosso resgate foi pago. Ou seja, nós não nos gloriamos nas nossas obras, moralidade, desempenho religioso. Quanto mais nós não devemos nos gloriar nas nossas riquezas materiais. Se você tem um carro, você tem para a glória de Deus. Se você tem uma casa, você tem para a glória de Deus. O modo com que você vai lidar com os bens que o Senhor te dá, né? Se você tem um bom salário, você tem para a glória de Deus. A maneira com que você vai lidar com isso é sendo grato ao Senhor. Ou seja, isso, e a gente viu isso em Eclesiastes, isso vai trazer para você alegria, né? De fato, não faz sentido não ser alegre pelo fato de que agora você está ganhando melhor. Não faz sentido. A gente viu isso em Eclesiastes. Mas a maneira com que você vai tratar disso é de maneira a glorificar o Senhor. Entendendo que o Senhor está te entregando, está te confiando bens maiores do que antes, para você continuar glorificando a Ele com a sua vida. Seja grato ao Senhor por isso. E peça a Ele sabedoria para lidar, que agora você ganha 2x do que você ganhava antes. Então, seja feliz por isso, mas sabendo que você é mordomo. Você é mordomo e é por isso que o Senhor requer de nós uma atitude moderada para com os bens mundanos. É isso, irmãos. Alguém tem alguma pergunta, uma consideração?